No Fala Consultor dessa semana, um tema que será bastante útil a todos vocês, direitos trabalhistas. Aqui no nosso estúdio, o advogado Marco Aurélio Dantas, que vai nos ajudar a tirar várias dúvidas sobre o assunto. Obrigada, doutor, por estar aqui conosco. E eu vou começar aqui tirando uma dúvida para você esclarecer para mim o que é convenção e o que é acordo coletivo. Bom, os dois são matérias para ser tratada com relação aos empregados, tá? A diferença entre acordo e convenção, porque um é feito entre os sindicatos das categorias, aí no caso o sindicato da categoria patronal com o sindicato da categoria laboral, que aí seria a convenção, e o acordo coletivo de trabalho. Esses dois instrumentos coletivos, a diferenciação básica é essa: quem faz a negociação? Se for entre os dois sindicatos, um da categoria patronal e outro da categoria laboral, vai ser uma convenção. Se for entre o sindicato e a própria empresa, aí já vai ser um acordo coletivo. Cite um exemplo prático disso. Uma empresa qualquer? Uma empresa quer que os seus empregados tenham um aumento na sua hora extra. Por que a empresa quer isso? Para motivar o empregado a fazer aquelas 2 horas, porque nem sempre o empregado está obrigado a fazer aquelas 2 horas. Então ele diz assim, a partir de então, aquela hora extra vai ser de 70% sobre o salário base, ao invés de 50%, que é o mínimo que é convencionado, tá? Isso pode ser feito num acordo coletivo entre empregados, entre a empresa e o sindicato que representa aqueles empregados. Nas convenções, isso já é tratado entre sindicato do patrão e o sindicato do empregado. Então, ele vai definir dentro de uma convenção coletiva, piso da categoria, jornada. Essas são as coisas que vai servir para toda a categoria e não apenas específico para aquela empresa. Ok. Qual é a duração de uma jornada de trabalho? Bom, a jornada de trabalho, a princípio, 8 horas, tá? Que daria 44 horas semanais. Ou a empresa dá 2 horas de intervalo, porque se for 8 horas tem que ter um intervalo para alimentação. Ela pode dar 2 horas ou apenas uma se ela mesma fornecer alimentação. Então, essa intrajornada pode ser de 1 hora, se ela fornecer alimentação. Mas nós temos também a jornada de 6 horas diárias. Aqueles que são ininterruptos podem fazer 6 horas e aí ele faz em escala de revezamento. Uma turma entra 6 horas trabalhada, com intervalo de 15 minutos para o lanche, depois a próxima turma entra para completar as 12 horas. Isso geralmente a gente encontra em shopping center, porque como a jornada do shopping é de 12 horas, então geralmente tem duas turmas. Então, você usa uma de 6 horas e a outra completa as outras 6 horas. Ótimo. Tem outras categorias também que têm jornadas diferentes, não é verdade? Sim. Aí nós vamos para a legislação específica de que regulamenta cada profissão. Por exemplo, o advogado, são 4 horas a jornada do advogado. Então, para algumas outras categorias, a própria legislação diz qual seria a jornada daquela categoria. Como nós também encontramos em convenções coletivas, jornadas diferenciadas. O trabalhador ele faz 12 horas trabalhada por 36 horas de descanso. Ou seja, essa intrajornada, entre uma jornada ou outra, o que é que se busca? A saúde do trabalhador. Limita-se a um descanso entre uma jornada ou outra, o que a gente chama de intrajornada, para que ele possa ter esse descanso e que isso não vai causar nenhum mal à saúde daquele trabalhador. Olha, a gente também tem perguntas que foram gravadas nas ruas. Vamos aí à nossa primeira pergunta. Tem um limite de hora extra que eu possa fazer no mês? Então, doutor, tem um limite para as horas extras? Bom, hora extra é uma situação bem peculiar na jornada de trabalho, tá? A legislação, ela me diz que eu só posso, no máximo, 2 horas extras. Porém, há algumas situações diferenciadas, onde tem que extrapolar essa hora extra. E algumas vezes, até em convenção, se regulamenta isso, dizendo o quê? Que nas 2 primeiras horas extras, a remuneração será acrescida de 50% sobre a base do salário. E, tendo alguma hora extra além dessa segunda, essa remuneração será de 100%, vamos dizer assim.
Porém, essa hora extra ela é muito combatida, tá? Entende-se que o trabalhador só pode, no máximo, 2 horas extras além da sua jornada. E mensal, aí a gente faria o cálculo de quanto poderia ser durante o mês. Mas assim, em algumas convenções, dependendo da categoria, pode-se estabelecer que pode ser feito a mais de que 2 horas extras. Porém, aquela hora que ultrapassar a segunda hora extra, e aí diária, somente em condições especiais, tá? Vamos imaginar, eu tenho um trabalho que não pode ter interrupção, um trabalho no setor de saúde que não pode ter interrupção, e então extrapolou aquelas 2 horas, porém eu não poderia deixar de prestar aquele serviço. Eu fiz uma terceira hora extra, eu extrapolei a minha jornada em 3 horas, então seriam 3 horas extras. E algumas convenções diz isso, após a segunda hora extra a remuneração é bem maior, ou compensa-se em banco de horas, que você trabalhando a hora extra, você vai ter uma compensação posterior. Existe um limite para banco de horas? Sim, existe limite. Os bancos de horas, eles ainda não estão bem regulamentados com relação, e alguns sindicatos querem afastar o banco de horas. Porque a grande maioria das negociações com relação a banco de horas, ele diz assim, ó, tu vai trabalhar 2 horas a mais e depois vai compensar 2 horas a mais. Quando, na verdade, a remuneração daquelas 2 horas que ele trabalhou a mais, se ele for ser remunerado, ele vai ser remunerado com 50% a mais. Então, alguns trabalhadores entendem que, para compensação, teria que ser pelo menos a 50% a mais na hora de compensar também. Então, por isso que em algumas convenções coletivas nós não conseguimos ver os dois sindicatos fechar um banco de horas, um acordo. Okay. E uma pergunta até bem simples. Quando é que uma carteira de trabalho deve ser registrada e quando ela deve ser atualizada? Né? Porque também, durante o seu processo de ligação à empresa, você também pode ir passando de um cargo para outro, mudando de salário. Quando é que você pode atualizar e deve atualizar a sua carteira? Isso, eu sempre faço, quando eu faço uma consultoria para alguma empresa, eu digo, olha, qual o momento de assinar a carteira? Na hora que o trabalhador põe o pé dentro da tua empresa. A partir daquele momento, a carteira dele já tem que estar assinada. Não há como imaginar você dizer assim, olha, eu só vou assinar a tua carteira depois que eu ver que realmente teu trabalho é perfeito. Não existe isso. Botou o pé dentro da empresa, assinou a carteira. E as anotações vão sendo feitas durante alteração de salário, alteração da própria função. Às vezes você vê alguns trabalhadores que eles iniciam numa função e terminam o resto da sua carreira em outras bem maiores. No caso, para quem tem registro com salário mínimo, essas atualizações anuais que a gente tem do acréscimo do salário mínimo também devem ser registradas? Também deve ser registrada, até porque o trabalhador ele precisa desse registro na sua carteira, porque posteriormente ele pode provar isso ou para o Instituto de Previdência, ou até mesmo para o próximo emprego que ele vai receber. Ele vai dizer, olha, eu evoluí dentro da empresa que eu trabalhava, eu tive um aumento salarial superior ao salário mínimo. Então, todas essas anotações da vida funcional do empregado dentro da empresa é que ele vai garantir a sua melhoria do seu trabalho, ele vai dar um know-how diferenciado de qualquer outro trabalhador. E como é que funciona aquela questão do contrato de experiência? Quanto tempo ele pode ter, se ele pode ser prorrogado? Nesse caso, botou o pé na empresa, tem que ser registrado. O registro, o contrato, antes disso ou faz parte já do contrato registrado em carteira? Pronto, funciona da seguinte forma. O contrato de experiência é um contrato diferenciado. Então, o que é que a gente tem que imaginar? Se eu não tenho nenhum contrato diferenciado, o que vai regulamentar é o que tem dentro da CLT, tá? Então, todas as regras seriam as regras seletistas. Se eu tenho uma diferenciação no meu contrato, então eu entendo que eu não posso fazer um contrato tácito, eu tenho que fazer um contrato por escrito. E o contrato de experiência é um contrato escrito, ele não tem... entende-se que poderia haver um contrato tácito de experiência. Porque o contrato de experiência, ele serve exatamente para dizer para o trabalhador o seguinte, olha, daqui a esse período você ou vai ser aproveitado ou não. Então, o contrato de experiência, ele pode ser feito até por 90 dias.
Aliás, ele pode ser feito por 45 dias, renovando por igual período, chegando até 90 dias. Certo. Porque assim, se você fizer um contrato de experiência de 30 dias e ele só pode ser renovado por igual período, ele só poderia chegar a 60 dias. Então, o que é que geralmente eu aconselho às empresas que querem fazer um contrato de experiência? Faz por 45, podendo renovar por igual período, você vai chegar até 90, que é o limite do contrato de experiência. Não pode ter contrato de experiência de 1 ano, 2 anos, 3 anos. No máximo 90 dias, tá? E após esse período, registra-se a carteira. Após esse período, neste período, ele já tem o contrato registrado na carteira. E aí na situação de experiência. E passando esse período, se a empresa não o demitiu, ele já é um contrato por prazo indeterminado, tá? Agora, se chegou nos 90 dias e a empresa, infelizmente, entendeu que aquele trabalhador não se adequou à realidade da empresa, ele pode rescindir esse contrato e aí ele não teria aviso prévio, porque ele já tem prévia entendimento de até quando aquele contrato dele vai participar, e ele deixa também de receber algumas parcelas que seriam devido a quem tem uma rescisão sem justa causa, porque, na verdade, houve o motivo da rescisão. Não é rescisão sem justa causa, porque, na verdade, finalizou o contrato de experiência. Tem mais uma pergunta feita nas ruas. Vamos lá. Se minha mãe estiver doente, a lei me permite me afastar para cuidar dela? Bom, a própria CLT, ela já tem no seu capítulo específico, ela diz quais são os direitos e aonde que o trabalhador pode justificar os dias ausentes no trabalho. Na questão do casamento, na questão do alistamento militar. Então, diversos pontos ele já tem uma previsão legal com relação a isso. O que é que ocorre? Muitas vezes as empresas precisa que o trabalhador justifique aquela sua ausência, tá? Então, nessa situação do trabalhador ausentou-se do seu trabalho, avisou previamente e foi numa situação dessas de um socorro ao ente, é possível sim não haver nenhum desconto. Ele vai ter uma legislação que permite isso, tá? A ausência para cuidar de um parente. Deixa eu fazer uma pergunta bem frequente. Dia do aniversário pode faltar? Pois geralmente as empresas não descontam esse dia, tá? Mas eu não tenho uma legislação que diga, olha, no dia daquele trabalhador, no dia do aniversário daquele trabalhador, ele vai ganhar apenas os carinhos da família, ou assoprar as velhinhas, isso nós não temos. Ok. Se eu sofro um acidente a caminho do trabalho, quais são os direitos de quem sofre um acidente nesse percurso? Isso é um ponto muito interessante, muito discutido. Os acidentes de trabalho está sendo muito discutido dentro da Justiça do Trabalho, tá? Nós temos a seguinte situação. Se o trabalhador sofre um acidente do caminho, no trajeto de casa para o trabalho, e se ele for transportado pela empresa, ele vai ter sim um direito, uma indenização por qualquer coisa que tenha acontecido. Ou se ele sofreu alguma sequela e ficou incapacitado para o trabalho, ele vai ter uma indenização material, porque ele aí teve uma diminuição na sua capacidade de trabalho. Se ele sofreu esse acidente e teve que custear todo o tratamento de saúde, ele vai ter uma indenização para custear tudo que ele perdeu. Essa indenização de tudo que ele gastou para com a saúde dele, ele vai ter que vai ser ressarcido pela empresa. No caso, se ele está no seu próprio transporte e sofre o acidente, isso ainda é muito discutido dentro da Justiça do Trabalho. Alguns entendem que não, mas já vi várias decisões dando ganho de causa ao trabalhador que comprovou que já tinha saído da sua residência no sentido de ir para o trabalho. Doutor Marco Aurélio, eu lhe agradeço aqui, porque são muitas dúvidas e eu acredito que a gente vai ter que ter um outro encontro aqui nesse Fala Consultor para tirar mais dúvidas, porque tem, viu? Fico sempre à vontade e você pode me ligar, qualquer coisa. Pronto, então aqui. até a próxima. Muito obrigada.